Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz a todos, amém? Inicialmente, gostaria de dizer que para mim é uma alegria muito grande estar de volta a essa igreja, sobretudo para falar para a turma jovem. Geralmente a gente vai chegando a certa idade, eu não sei se acontece assim com os pastores, né? Mas a gente geralmente é lembrado para falar em velório, esses lugares, mas em reunião de jovem é mais difícil. E é sempre muito bom estar no meio da moçada, cabeça boa, porque a gente acaba se remoçando também, não é? E o sangue começa a correr diferente na mente da gente, no coração. É uma alegria estar aqui. Sobretudo também, quero registrar a presença de amigos bons meus, que muito tempo que eu não vejo, está ali. Felipe, Dudu, a Juliana foi arrebatada, está lá fora, né? Há muito tempo que eu não vejo, uma alegria enorme ver vocês. Eu queria também dizer para a banda, não sei se a banda está aqui ainda. Está aí, né, a banda, um prazer conhecê-los, viu? Que Deus abençoe, parabéns pela escolha das músicas. Palavra antiga é top, não é? É muito bom ouvir, que Deus abençoe muito o ministério de vocês. Agradecer ao pastor Gemiro, pastor Ismael, pela confiança mais uma vez, de a gente poder compartilhar o púlpito e compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria então, sem mais demoras, convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias no livro do Deuteronômio, capítulo número 6. Deuteronômio, capítulo 6. É o último livro do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. E Deus, então, depois de tirar o povo do Egito, Ele, então, dá instruções para o povo sobre coisas que o povo não deveria jamais se esquecer. E o capítulo 6 do Deuteronômio é o coração do coração da Torá. É o núcleo da lei de Deus, é aquilo que o povo não poderia esquecer de forma alguma. E eu leio, então, quem já achou vai acompanhar comigo, do verso 1 até o verso de número 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas agora a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. O verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos seus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas são as palavras que hoje te ordeno, e estarão no seu coração. Feche seus olhos, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua palavra, Senhor, santa, bendita e eterna. Pai, a Tua palavra é tão maior do que nós, eu me sinto tão pequeno diante dela, mas eu te peço a Tua iluminação, eu te peço que o Senhor possa nos falar. Ó Deus, eu te peço sobretudo que a Tua presença esteja no nosso meio, e como um vento gostoso sopre em nós, e que a Tua palavra caia no nosso coração, como boa semente que é, e produza frutos para a Tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. A gente tem um tema hoje muito interessante e muito oportuno. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre pós-modernidade e apostasia. A gente está inaugurando, não é isso, Ismael? Então, a semana que a gente vai trabalhar, setembro,
a mocidade aqui vai trabalhar com o tema da pós-modernidade. E para tentar ligar a pós-modernidade, não sei quantos aqui estão afinados com o tema, com a questão da apostasia, eu gostaria inicialmente de lançar a mão de uma imagem bastante jovem, não é? Eu imagino que todo mundo aqui já assistiu aquele filme do Star Trek. Quem já assistiu? Guerra nas Estrelas, o espaço, a fronteira final, né? Eu cresci assistindo Capitão Kirk, né? Data Estelar, Diário de Bordo, Data Estelar Enterprise e tal. E tem na Jornada nas Estrelas, a primeira geração, um personagem muito interessante, muito singular, que é o Dr. Spock, que é um vulcaniano, não é assim? Na verdade, ele é híbrido, a mãe dele é humana e o pai é um vulcaniano. E muito interessante que o Dr. Spock é o protótipo do homem racional. Ele toma decisões a partir não das emoções, mas a partir da lógica, não é assim? Ele analisa o quadro todo e aquilo que é mais lógico, ele então se decide por aquilo, se define. Já na segunda geração do Star Trek, nós temos um outro personagem muito interessante também, acho que a turma vai lembrar, que é o Data, que é um androide. O Data é uma figura sensacional, porque embora seja uma máquina, seja um androide, ele tem um enorme desejo de se tornar humano, de sentir emoções, tanto que o seu criador cria para ele um chip, que é o chip das emoções, não é? Ele então tem a capacidade de se emocionar, assim como os humanos. E essas duas figuras me parecem muito propícias para a gente pensar um pouquinho sobre pós-modernidade, mas antes entendendo o que é a modernidade. Ora, se a gente está falando de pós-modernidade, a gente tem que entender o que é a modernidade. E a modernidade é justamente essa crença na razão como critério último para julgar a realidade. Então, o homem moderno é aquele que absolutizou a razão. É aquele que toma suas decisões obedecendo a critérios binários, tipo certo e errado, e verdadeiro e falso. Já o homem pós-moderno, a pós-modernidade é justamente essa antítese da modernidade, onde a descrença na razão humana, por uma série de fatores, aconteceu. O homem pós-moderno já não se define mais, ou já não toma suas decisões obedecendo a critérios binários. Ele já usa um outro critério, que é o critério agora do sentimento e das emoções. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos que o homem moderno vá se definir sobre o que ele deve fazer para arrumar um emprego. A crise de emprego está grande, não é? E aí o homem moderno vai pensar o seguinte: o que é certo e o que é errado nesse emprego? O que eu preciso fazer para entrar lá? Será que esse emprego é legítimo ou é ilegítimo? Agora, o homem pós-moderno vai se definir assim: não, eu sinto bem naquele lugar, aquele lugar é legal, a galera lá é uma galera que me faz sentir bem. O homem moderno, quando ele vai tomar uma decisão, por exemplo, vamos pensar no nosso critério de igreja, que igreja eu vou frequentar? O homem moderno vai pensar o seguinte: eu vou frequentar aquela igreja onde a palavra de Deus ela é pregada, e ela é pregada com exatidão, onde as coisas são corretas, são sim, sim e não, não. É tudo no preto e no branco. O homem pós-moderno, ele abdicou completamente da razão, nesse sentido, porque ele se define, enquanto alguém que frequenta a igreja, a partir das emoções. Então ele frequenta a igreja, não porque a igreja é uma igreja que leva a palavra de Deus e os relacionamentos a sério, mas ele frequenta aquela igreja que o faz sentir bem, que toca as suas emoções. É muito interessante um pesquisador chamado Christian Smith, americano,
ele fez uma pesquisa no meio de jovens e adolescentes, 3.000 jovens e adolescentes americanos, perguntando justamente isso, né? Perguntando o que é Deus para você. E o que você acha que Deus está como você acha que Deus interage com a realidade da sua vida e o que Deus quer para você? Sabe o que a turma respondeu? Olha só que coisa interessante, né? Eles responderam: Deus é um ser que criou tudo, mas está tão distante da nossa realidade que eu sequer consigo alcançá-lo. Mas eu tenho certeza, olha que resposta interessante, que Deus nos deu um objetivo central da vida. E esse objetivo central é que eu devo ser feliz e sentir-me bem onde eu estiver. É ou não é uma mentalidade pós-moderna? Eu tenho que me sentir bem onde eu estiver. Irmãos, e como essa mentalidade, não é, tem entrado pela porta da frente das nossas igrejas. Isso não é uma mentalidade da igreja nos Estados Unidos, mas é uma mentalidade da nossa igreja. E se você vive nesse planeta azulzinho, se você frequenta alguma igreja aqui em Belo Horizonte, se você frequenta talvez a igreja metropolitana, você sente isso na pele o tempo todo. A gente está o tempo todo tomando decisões, não obedecendo mais a critérios razoáveis de certo e errado, de verdadeiro e falso, mas nós nos decidimos a partir das nossas emoções, daquilo que nos faz sentir bem. Um exemplo mais pessoal, eu me recordo, quando eu me converti, isso não tem muito tempo, mas eu não vou falar quanto tempo, senão eu entrego a minha idade, mas eu me lembro bem quando eu comecei a namorar, e a gente tinha aqueles papos de fundo de igreja, né? E a turma perguntava assim: e aí, Pedro, você está namorando e tal, e como é que você vai levar o seu namoro? Eu falei assim: sei lá, vou perguntar para o pastor como é que esse negócio funciona. Não é? Eu me lembro a conversa que eu tive com o pastor Jonas, que era meu pastor de jovens, pastor Zezinho, e a resposta invariavelmente era assim: Pedro, o que as escrituras dizem? Vamos abrir lá? Ou então ele me dava um livro para ler, e eu lia o livro e eu via: eu tenho que namorar obedecendo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que eu tenho que ser santo. A palavra de Deus diz que aquele corpo da minha namorada não me pertence, por mais que eu pense ao contrário. A palavra de Deus diz que existem experiências que eu tenho que guardar até o casamento. Então eu me submetia à palavra de Deus, porque a minha mente é uma mente moderna nesse sentido. Eu era convencido e facilmente convencido pela autoridade das Escrituras. Mas hoje a coisa não funciona dessa forma, viu, pastor Ismael? Para nossa tristeza. Hoje as pessoas não estão interessadas no que a palavra do Senhor diz. Hoje as pessoas estão interessadas em sentir. Elas não se converteram mais, ou estão se convertendo mais à verdade, mas estão se convertendo às suas emoções. Então não existe mais obediência ao assim diz o Senhor. Nós obedecemos assim eu sinto, e assim então eu faço. Nos submetemos ao sentimentalismo pós-moderno, mas não submetemos mais às Escrituras e à santa palavra de Deus. Herdamos uma fé epidérmica, uma fé que passa por nossos sentimentos, uma fé que nada tem a ver com a obediência a Cristo e a sua palavra, e ao reconhecimento de Cristo como Senhor das nossas vidas. Na mentalidade pós-moderna, o Senhor é outro. O Senhor é o nosso coração. É aquilo que eu acho. É aquilo que eu penso. E é aquilo que eu sinto. É interessante que o nosso tema tem a ver com apostasia, e geralmente quando a gente pensa nessa palavra apostasia,
A gente pensa na turma abandonando a igreja. Mas, na maioria das vezes que a palavra apostasia é tocada no decorrer da história, ela nada tem a ver com o abandono da igreja. Ela tem a ver com o abandono da fé. Foi C.S. Lewis que disse que as plantas mais profanas são aquelas que crescem perto do altar. Então, é muito possível, e na verdade é o que mais acontece, a existência de cristãos professos. Preste atenção, de cristãos que frequentam a igreja, de cristãos que se emocionam com a igreja, que sentem bem com a igreja, que sentem paz na oração, que sentem paz e um arrepio enorme no louvor. É bem provável que esse tipo de cristão, que é levado por suas emoções, esteja aqui nesse ambiente justamente agora, e acabou de se emocionar com as músicas. É bem provável que você esteja se apostatando da fé, porque tem obedecido ao seu coração, tem obedecido às suas preferências, mas não tem se submetido às Escrituras, ao assim diz o Senhor. Quando Ismael me convidou para falar sobre pós-modernidade, eu acabei me empolgando um pouquinho, e pensando sobre o tema, e acabei escrevendo um artigozinho, sabe, Ismael, sobre pós-modernidade. Uma parte dele, então, publiquei no Facebook. E eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim, preste atenção. Percebo um antigo e perigoso fogo ardendo no altar de Deus. Mas não é o fogo do Espírito que arde a partir da leitura e conhecimento e sujeição às Escrituras, mas o enganoso fogo do sentimentalismo pós-moderno. Grande parte dos crentes que superlotam os nossos templos hoje em dia não querem mais refletir, querem apenas sentir. São crentes convertidos não à verdade das Escrituras, mas às suas emoções. Esses novos cristãos são reféns de uma fé epidérmica, são viciados em choros, em gritos, em lágrimas, em arrepios, mas nada sabem ou desejam saber sobre a cruz de Cristo e o custo do discipulado. São facilmente levados pela vida e pelas sensações, mas mostram-se altamente resistentes à direção e ao controle do Espírito. São capazes de sacrificar a sua carteira no altar do emocionalismo, mas nunca sacrificam os seus corpos no altar da santidade. Esse fogo é um fogo antigo e cheira a enxofre, porque é o fogo da antiga religião dos demônios. Porque assim como os demônios, esses novos crentes creem em Deus, se emocionam com Deus, tremem na presença de Deus, mas não permitem ser mudados por Deus, não querem Deus e tampouco são leais à lei de Deus. Irmãos, eu acho que nós devemos fugir dessa religião
à flor da pele. Foi o Tiago que disse que se você crê em Deus, você faz muito bem. Mas preste atenção, até os demônios creem. E não apenas creem, mas também se emocionam na presença de Deus. Isso posto, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre como caminhar nesse mundo pós-moderno. Como resistir à tentação de viver uma vida meramente guiado pelos sentidos. Como obedecer a Deus quando todas as pessoas e todos os indicadores à nossa volta nos dizem que a gente deve sentir e não se submeter a Deus e a sua palavra. E assim eu penso que o Deuteronômio capítulo 6 é um texto extremamente oportuno para nós nessa noite, porque ele nos mostra a raiz, ele nos mostra as bases da nossa fé cristã. É interessante, como eu disse, o Deuteronômio, ele é a fina flor da religião judaica. Se você perguntar para um judeu o seguinte: qual é o livro mais importante da Torá? Ele vai dizer, certamente é o Deuteronômio. E qual é o texto mais importante dentro do Deuteronômio? Qual que é o coração do coração da Torá? E ele, com certeza, vai dizer Deuteronômio capítulo 6, porque é justamente nesse texto que está aquilo que os judeus chamam de Shema Israel. Ouve Israel. E os judeus levam tão a sério essa pequena porção das Escrituras, que quando um judeu tem um filho, as primeiras palavras que o filhinho aprende, não é nem papai nem mamãe, não é nem luz. O meu menino, a primeira palavra que ele falou foi luz. Mas a criança judia, ela aprende a recitar essa primeira porção das Escrituras, Shema Israel. Ouve Israel, dá ouvidos, ó Israel, presta atenção, ó Israel, porque o que eu tenho a dizer a vocês é de suma importância. Escreve exageradamente nas portas, na sua roupa, por onde você passar. Grave na sua mente e no seu coração as palavras que hoje te digo, porque elas lhe são vida. E que palavras são essas? Israel, lembre-se que eu, o Senhor, o vosso Deus, sou único. Não existe outro Deus, Israel, além de mim. Não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual eu não reine. Portanto, Israel, não se esqueça que eu sou o rei sobre você. Eu sou o rei sobre a sua vida. Eu tenho a primazia sobre o seu corpo. Eu exijo que você se curve diante de mim. Israel, não existe outro Deus. Não se curve diante de ídolos. Eu, o Senhor, sou santo e não sou ídolo. Eu sou o único Senhor. E faço um apelo a você nessa noite, para que você reconheça isso. Para que eu reine sobre a sua vida. Para que eu dite a sua agenda. Para que eu ensine a você o que é certo e o que é errado.
para que eu ensine a você o caminho que você deve seguir. Eu sou o Senhor. Não se esqueça disso. E sou o único. Eu não aceito concorrentes. Eu não aceito que você acenda uma vela para mim. Eu não aceito que você se dobre diante de mim. Eu não aceito que você, no domingo, diga que me ama, e se emocione com a minha palavra, e chore na minha presença, e diga que eu sou o seu Senhor, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você acende uma vela para o diabo. Eu, o Senhor, sou um Deus ciumento. Eu não aceito rivais. Eu sou único. A minha palavra é a verdade. Submeta-se diante dela, para o seu bem, para o bem dos seus filhos, para a sua alegria. Submeta-se, submeta-se. Mas eu não quero apenas a sua submissão. Eu quero o seu coração. Por isso, me ame com todo o seu coração. Entregue toda a sua vida no meu altar. Deixa que eu, o Senhor, conduza as suas emoções. Se apaixone por mim. Se emocione comigo. Me ame. Irmãos, o que é que põe brilho nos nossos olhos? O que é que faz o nosso coração bater de fato? O que é que de fato nos emociona? Onde está o seu coração? A quem você imita? Com quem você quer se parecer? Se não imitamos a Cristo, a quem estamos imitando? Se não obedecemos a Cristo, a quem estamos obedecendo? Se não nos curvamos diante de Cristo e sua palavra, diante de quem estamos nos curvando? Que voz nós estamos ouvindo? Que vento está soprando em nós? Para onde a nossa fé está nos levando? Em que de fato você acredita? Irmãos, percebam que a fé cristã é uma fé do coração. É uma fé da mente, mas é também uma fé do coração, é a fé das afeições. Deus quer não apenas a nossa mente, não apenas o Dr. Spock, não apenas o homem racional. Deus quer a fé que envolve a nossa mente, mas também que inunda o nosso coração. Deus quer que nós o amemos. E o amemos até o ponto de entregarmos tudo a Ele. De darmos a nossa alma para Ele.
Esses dias eu estava lendo Dostoiévski, os Irmãos Karamazov. Quem já ouviu falar? Vale a pena, bom. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 5, que fala sobre o inquisidor. E a história é o seguinte: Inquisição Espanhola, 1680. E então Jesus aparece, e Jesus mesmo, né? Ele se encarna novamente nessa história, e ele começa a andar no meio do povo. E fazer milagres, e curar as pessoas, e fazer o bem. E a Igreja Católica, então, toma conhecimento disso, e o grande inquisidor, o inquisidor é aquela pessoa responsável por queimar hereges na fogueira. Ele fica sabendo que Jesus estava lá fazendo milagres, e ele então manda prender Jesus. É claro, o povo não sabia que era Jesus, eles só viram um homem fazendo milagres. E o inquisidor, então, esse homem que queima hereges na fogueira, prende Jesus e faz então uma visita a Jesus à noite no cárcere. E esse homem era um homem extremamente religioso. Ele ia à igreja como a gente vai também. Ele é envolvido com as coisas de Deus. Ele ama a igreja. E ele tem o seguinte diálogo com Jesus. Olha só que coisa interessante. Ele diz: as pessoas não sabem quem você é, mas eu bem sei quem és tu. Você é o Nazareno. O que você veio fazer aqui na nossa igreja? Estamos tão bem sem você. Você não tem mais o direito sobre ela. Porque agora, depois que você subiu e nos entregou as chaves, nós é que agora temos o comando. E nós estamos dando ao povo tudo aquilo que você não deu. Você quis dar ao povo a liberdade. E demonstrou com isso que não entende nada da natureza humana. Porque nós, seres humanos, não entendemos nada de liberdade e não queremos a liberdade. Nós, seres humanos, queremos o prazer e ouvir a voz do nosso coração. Quando você foi tentado lá no deserto e foi-lhe oferecido pão, você perdeu a grande oportunidade de ser popular, porque é justamente isso que nós queremos. Satisfaça os nossos apetites e você terá toda a nossa lealdade. Mas você não quer isso. Você quer que nós abramos mão dos nossos apetites. E nós humanos não estamos acostumados a isso. Nós queremos sentir, nós queremos comer, nós não queremos obedecer. Saia da nossa igreja. Você não é bem-vindo no nosso meio. Nós não chamamos você aqui, porque você está atrapalhando a nossa fé, a fé que exercemos no seu nome. Nós estamos caminhando por conta própria, você já não é mais bem-vindo. Eu fico imaginando se Jesus se apresentasse no nosso meio hoje. De templos superlotados. Eu fico pensando se ele seria bem-vindo.
ou se ele nos atrapalharia. Se ele seria um incômodo para nós. Se as suas exigências seriam por nós aceitas. Se ele de fato seria amado. Se de fato a gente se submeteria ao seu governo. Eu já fui jovem também, viu? Eu não lembro quando, mas eu sou jovem há mais tempo. Eu já senti bastante coisa também. Aliás, eu sinto até hoje. E eu percebo um grande desafio, moçada, nesses tempos pós-modernos, da gente confessar Jesus, da gente ser fiel a Jesus, sem perder a essência e o bonde da vida. Eu sinto que a modernidade não respondeu a todos os nossos anseios. Nós queremos sentir. Nós queremos uma fé que nos torne vivos. Nós queremos que a nossa fé faça não apenas sentido na nossa mente, mas também que toque o nosso coração. Nós ansiamos por significado e por significância. Nós queremos enxergar o nosso lugar no mundo. Nós queremos sentir que corre sangue na nossa veia. Nós queremos ver o mundo e não como um absurdo enorme, mas nós queremos olhar para o mundo e vê-lo colorido, e vê-lo com coerência, e vê-lo com uma tonalidade que nos faz querer viver. Mas preste atenção, é só Jesus quem dá esse tempero. É só Jesus que é capaz de produzir em nós legítimas emoções. É só Jesus que é capaz de tocar o nosso coração e suprir as nossas necessidades mais guturais, mais primordiais. Você não precisa sacrificar a sua lealdade a Cristo para sentir. Existe um prazer enorme na fé cristã. Existe uma emoção enorme na fé cristã. Existe uma satisfação enorme na fé cristã. E você não precisa de droga. Você não precisa de sexo e mais sexo e mais sexo. Você não precisa de se empanturrar com emoções. A gente precisa só de Cristo. De entendê-lo como aquele que dá coerência e nos fazer a vida como de fato a vida é. Foi Freud que disse que se você quiser encontrar felicidade, você deve buscar o prazer. E fugir do sofrimento. Eu diria que Jesus de Nazaré disse para a gente o seguinte: se você quer encontrar a felicidade na sua vida, você deve buscar o bem e não o prazer. E você deve fugir do mal e não do sofrimento. Deixe que o bem de Deus te encontre. Deixe que Jesus de Nazaré faça sentido na sua vida. Deixe que as suas palavras de fato façam sentido e governem a sua vida. E assim você vai encontrar aquilo que você está procurando, que é o significado, é a sede de coerência.
Feche seus olhos. Peça a Deus que visite o seu coração, assim como eu vou pedir para que Ele visite o meu também. E que Ele mude as coisas de lugar dentro de nós, como nós cantamos. Que Ele mexa e remexa os nossos valores e os nossos sentimentos. Que Ele organize as nossas prioridades. Permita que Jesus de Nazaré cative o seu coração. Permita que o Espírito de Deus que está aqui no nosso meio hoje, diga para você o que é certo e o que é errado. Talvez você esteja andando a partir dos critérios tão mundanos, no seu namoro, na sua casa, no trato e no uso do seu corpo. Você abraçou uma fé de demônios, uma fé que quer sentir, que quer se emocionar, que quer se arrepiar, mas que não quer se submeter. Mas nessa noite o Senhor nos chama ao arrependimento, a voltar ao início de todas as coisas, a rever onde nós caímos, por que caímos, o que nos seduziu, o que tem ocupado o nosso coração, por que nosso coração parou de bater por causa de Cristo e sua obra. Que nessa noite o Senhor Jesus nos chame de novo para casa. Nos chame de novo às Escrituras. Nos chame de novo à obediência. Não existe obediência que não passe por submissão a Cristo. Cristianismo sem obediência não é cristianismo. Cristianismo sem santificação não é cristianismo. Cristianismo que não passa pela cruz não é cristianismo. É fé de demônios. Cristianismo que não exige tudo ser entregue no altar não é cristianismo. Ouve, Israel. Eu sou o único. Não tem outros deuses diante de mim. Eu sou o único que pode te satisfazer, ó Israel. Não se iluda com outros deuses. Eles não podem satisfazer você. Se submeta ao domínio do meu Espírito. Se submeta à minha palavra e à minha vontade. Deixe que a obediência à minha palavra e aos meus mandamentos emocionem você, alegrem você, faça com que o seu coração bata forte. Todas as fontes de vida estão em mim. Venha e beba da água, porque eu a dou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alimente de mim, e por mim você terá vida. Enquanto cantamos, eu quero voltar ao início de tudo. Eu gostaria que você continuasse em oração, pedindo ao Senhor que nos dê força, pedindo ao Senhor que mude a nossa mente, que provoque em nós uma metanoia,
e nos reconduza a uma fé de obediência, a uma fé viva na presença dEle. Cantemos, cantemos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos nos colocar de pé e cantar mais uma vez? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só as vozes. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar? Quantos querem voltar a Deus? Deixa eu ver. Peça ao Senhor
que te faça lembrar do caminho, da alegria do caminho, do prazer do caminho, do gozo do caminho, da paz que existe nesse caminho, da segurança que existe no caminho. No caminho de Deus não existe medo, não existe tormento, não existe vazio, não existe agonia. O caminho de Deus é perfeito. Regresse ao caminho, conserte a sua vida. Lembra-te de onde você caiu, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. A casa do Pai está de portas abertas. Põe o seu coração na presença de Deus novamente e se submeta a Ele. Ele vai curar você. Eu mesmo sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E vocês orarão a mim e eu vos responderei. E serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Se você deseja que a igreja ore por você, onde você está, levante a sua mão. Levante para Deus. E peça: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não lembro mais que gosto tem a comida da casa do Pai. Eu estou na casa do Pai, mas não me lembro do gosto da comida. Eu vivo tanto tempo na casa do Pai, mas não experimento o gosto do novilho cevado. Eu tento andar com o Pai, sou religioso, mas não me sinto aceito pelo Pai. E estou com o coração tão longe dele. Se você deseja se reaproximar de Deus nessa noite, levante a sua mão. E nós iremos orar, e a igreja irá orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus de Nazaré, porque Tu estás aqui neste lugar. O Senhor passa no meio da Tua igreja. O Senhor anda no meio da Tua igreja. Tu és o Deus vivo, e a nossa fé é viva em Ti. Há poder na Tua palavra, Senhor. Há poder na Tua presença, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Visita a Tua igreja nessa noite e cura os nossos caminhos. Cura, Senhor, da nossa apostasia, do nosso distanciamento, do nosso coração tão petrificado, tão gelado, tão endurecido pelo pecado e pela indiferença. Deus, deixamos diante de Ti a nossa fé das sensações, a nossa fé emocional. Ó Deus, e não apenas queremos nos sentir bem, mas muito mais do que isso, queremos saber que estamos Te agradando. Nos submetemos a Ti, a Tua palavra e ao Teu senhorio nessa noite, para que o Senhor nos cure. Pai, que nessa noite haja perdão de pecados, que nessa noite haja restauração de alianças para louvor da Tua glória.
Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, ó Senhor da igreja. Faz isso. Cativa o nosso coração. E a nossa mente entenderá. E o nosso corpo te seguirá, Senhor. Derrama amor no nosso coração, para que a nossa mente compreenda e o nosso corpo se submeta, Senhor. Faz isso para o louvor da Tua glória. Faz isso porque somos a Tua igreja, Senhor. Faz isso porque precisamos de Ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.